Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos abordar um ser intrigante e muito inteligente que é o vírus. Iremos dividir esta aula em tópicos para facilitar o compreendimento, e esses tópicos serão suas características, seus tipos e classificações, suas estruturas, seu ciclo reprodutivo, suas partículas subvirais e algumas doenças causadas pelo vírus. Então vamos lá. Dando início nessa aula, eu gostaria que vocês compreendessem as características, de um modo geral, que os vírus podem ter. Primeiramente, os vírus são seres acelulares, ou seja, não possuem células e, por conta disso, eles não possuem metabolismo próprio. São considerados parasitas intracelulares obrigatórios, já que dependem da maquinária dessas células hospedeira, que seriam suas organelas, para se multiplicarem e disseminarem seu material genético. Por serem um parasita intracelular obrigatório, os vírus são chamados de agentes infecciosos, pois causam infecção, destruição e problemas nas células. Dentro de uma célula, os vírus causam a virose, mas fora dela, eles são algo inanimado, sendo denominados virions ou vírons. Se o vírus não tem metabolismo, ou seja, não tem estruturas de uma célula, ele não sofre a ação de antibióticos. Sendo assim, são administrados os antivirais. Os vírus são seres que evoluem, podendo então sofrer mutações em seus materiais genéticos, DNA e RNA, reproduzindo e gerando novos vírus evoluídos. O RNA é o qual sofre maiores mutações, já que este ácido nucleico está propenso a errar. É por isso que, por mais que tenhamos tomado uma vacina para a gripe, ainda assim podemos ficar gripados, já que o vírus está em constante mudança, sempre evoluindo. Agora vamos falar um pouco sobre as classificações do vírus. O vírus pode ser dividido em vírus de DNA, seja ele de cadeia dupla ou simples, vírus de RNA, também subdividido em cadeia dupla ou simples, e o citomegalovírus, que é a junção de vírus de DNA mais vírus de RNA. Os maiores genomas virais conhecidos são encontrados nos vírus de DNA, que têm como hospedeiros arqueias, bactérias e seres que possuem células eucariontes. São chamados também de adenovírus. Os vírus de RNA, também conhecidos como retrovírus, se replicam para reproduzir DNA a partir do RNA, usando uma enzima denominada transcriptase reversa. O produto, que é o DNA, é então incorporado ao genoma do hospedeiro. Os retrovírus infectam aves e mamíferos. Os citomegalovírus possuem alta especificidade em relação ao hospedeiro. Sendo assim, o hospedeiro, uma vez infectado, irá viver para sempre com esse parasita, e em uma baixa de imunidade, ele atacará novamente. Dando início à estrutura viral, temos aqui como exemplo, respectivamente, o vírus HIV e um bacteriófago, que é o vírus que infecta a bactéria. O vírus é dividido basicamente em capsídeo e material genético, tendo alguns que apresentam também um envelope. O material genético, como explicado anteriormente, pode variar em DNA, RNA e a junção de ambos, que é o citomegalovírus. O capsídeo é um envelope que envolve o genoma do vírus. É formado pelo conjunto de capsômeros. Alguns podem também apresentar um envelope que é o revestimento externo do vírus. As outras estruturas são importantes para determinar a virulência do vírus. Os bacteriófagos podem utilizar de dois ciclos diferentes para infectar seu hospedeiro bacteriano, sendo eles o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. No ciclo lítico, o vírus insere seu material genético no da célula hospedeira e passa a dominar o metabolismo dessa célula, destruindo-a no final. Este processo é dividido em 5 etapas. A primeira etapa é a adsorção, que é a fase em que acontece o reconhecimento e a fixação do vírus à célula. A segunda fase é a penetração, onde o vírus insere seu material genético na célula hospedeira, de forma direta, por meio da endocitose ou por fusão do envelope viral. A terceira etapa é a síntese, e é nesta fase que o vírus passa a determinar as atividades metabólicas da célula, fazendo com que as enzimas passem a funcionar apenas para produzir partículas virais. Na quarta fase, ocorre a montagem, que após serem produzidos, os componentes virais são organizados e formam novos parasitas. Na quinta fase, ocorre a liberação,
que é quando os novos parasitas produzem uma enzima chamada lisozima, que rompe a célula hospedeira. No ciclo lisogênico, o vírus infecta a célula hospedeira, acoplando do seu material genético ao genoma da célula, permitindo assim que a célula permaneça realizando todos seus processos metabólicos como uma célula saudável, porém, ao se reproduzir, sempre passará o material genético do vírus às suas filhas. Nesse ciclo reprodutivo, é utilizado a enzima transcriptase reversa, onde o RNA é utilizado para fabricar o DNA. A membrana do retrovírus se funde com a membrana da célula hospedeira e o capsídeo viral penetra no citoplasma. Sendo liberado do capsídeo proteico, o RNA produz, sob a ação da transcriptase reversa, uma molécula de DNA, que penetra no núcleo da célula, introduz-se em um dos cromossomos do hospedeiro e recombina-se com o DNA celular. Existem dois tipos de agentes infecciosos patogênicos que se diferem em maior ou menor grau. Estes são os viroides e os prions, que por terem sua estrutura bem simples, são chamados de partículas subvirais. Os viroides atacam as plantas causando diversas doenças que podem afetar diretamente a economia. Eles são constituídos por pequenas moléculas circulares de RNA de fita única e estão entre os menores agentes patogênicos conhecidos. Já os prions são agentes infecciosos inusitados, pois não apresentam ácidos nucleicos. São constituídos apenas a partir da forma modificada de uma proteína de mamíferos. Um exemplo de uma enfermidade causada pelos prions são as encefalopatias subagudas espongiformes transmissíveis, que deixam o cérebro com aspecto esponjoso. Por fim, encerrando nossa aula, trouxemos alguns exemplos de doenças virais. Alguns sintomas dessas doenças são febre, dor no corpo, vômito, desidratação, sonolência, entre outros. Essas doenças podem se variar em grau mais fraco até graus mais fortes, podendo ser fatais. Alguns exemplos dessas doenças são a gripe e o resfriado comum, o sarampo, catapora, rubéola e cachumba, poliomielite, febre amarela, raiva ou hidrofilia, hepatite A, dengue e AIDS. Destacando que algumas dessas doenças já existem as vacinas, como forma de prevenção. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!